É a primeira vez que eu vejo um anime se tornar caso de polícia. Finalmente saiu aquela famigerada animação realizada pela Maple Star, onde prometia que Momoyase estaria em uma animação para adultos. Eu sei que você tá curioso para saber o que tá acontecendo, então é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada satisfatória no botão do like que você sempre faz porque sabe que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando e acredite vocês se quiserem. Doente de novo. Eu realmente não sei o que está acontecendo, mas se eu sumir, provavelmente vocês vão me ver abaixo de 7 palmos. Sem mais enrolação, vamos falar do assunto que tá mais me incomodando essa semana, que é mais uma polêmica envolvendo a obra que eu mais acompanho ultimamente, Dandadan. Há mais de 3 meses atrás, eu lancei um vídeo aqui intitulado como Vão Colocar Momoyase em uma animação adulta e mostrei, é claro, todo o meu descontentamento graças a essa animação que, por mim, não faz falta nenhuma. E finalmente chegou o dia onde Maple Star finalmente lançou essa animação. Eu não vi, com certeza me recuso a ver, e a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. Abre aspas para o que a Maple Star diz. Oi pessoal, esse projeto demorou bastante para ficar pronto. Estou muito orgulhoso dele e espero que vocês gostem tanto quanto eu. Me esforcei bastante para fazer jus aos personagens e também adicionei um pouco mais de comédia dessa vez. Na próxima semana vou fazer uma atualização sobre outros projetos e quando eles devem ser finalizados. No momento estou trabalhando apenas em Alia e Sono Bisquedol, personagens menores de idade, mas provavelmente vou começar a planejar outro no próximo mês usando uma enquete. O cara simplesmente ameaça a gente que ele vai continuar a produzir mais conteúdos nesse tipo de formato. Vamos partir de um princípio de como mais ou menos funciona o YouTube. O YouTube é uma plataforma onde eu posso colocar praticamente qualquer coisa, baseada, é claro, nas minhas opiniões e que não fira nenhuma lei de integridade. O que seriam essas leis de integridade? Coisas relacionadas a direitos autorais. Um exemplo, eu posso utilizar material de anime? Ao mesmo tempo que sim, não posso, porque são materiais com direitos autorais. Para fazer um conteúdo baseado em cima disso, eu preciso editar o conteúdo de uma forma que tenha sido como se eu tivesse feito ele. Aquela utilização de fair use. Eu posso fazer críticas positivas ou negativas sobre a obra, é claro, não utilizando o corpo principal dela como um todo. Se você notar no meu conteúdo, eu sempre pego traços do mangá, traços do anime e altero as imagens. Coloco uma aproximação, pauso a imagem, não coloco o conteúdo ligado diretamente ao que foi lançado, porque isso seria uma apropriação indevida e muito longe do que é permitido sobre a utilização de fair use. E com certeza o que ele fez, o criador da Maple Star, é uma das coisas mais horrendas que você pode fazer a qualquer coisa. Primeiro que o personagem não é dele, em momento nenhum ele utiliza personagens originais. E a coisa que mais agrava essa situação completa é simplesmente ele utilizar um personagem menor de idade para realizar esse tipo de ações. Sonarken, que ação é essa? Simplesmente uma animação adulta, onde mostra Momoyase, uma personagem representativamente menor de idade, tendo atos, você sabe, com o personagem Ocaron. Ah, Sonarken, mas isso é hipocrisia de você, porque constantemente nos seus resumos completos, que são maravilhosos por sinal, você mostra Momoyase em umas situações meio críticas, umas situações extremamente quentes, onde o personagem é colocado em posições reveladoras. A diferença, meu delinquente juvenil, é que quem fez isso foi o criador da obra. Yuki Nobutatsu tem direito total sobre a inclusão do personagem em quaisquer conteúdo, baseado, é claro, na legislação japonesa. Então, exemplo, além dele utilizar o personagem que é propriamente dele, ele simplesmente tem embasamento da lei regional do local onde ele mora. Vou explicar para vocês um pouquinho mais tarde sobre isso. Em relação a ele inserir a Momoyase em posições mais quentes, digamos assim, é simplesmente porque esse tipo de conteúdo vende. O mesmo motivo, é claro, para o Maple Star realizar essas animações. Por que que para um é permitido e para outro não? Como eu falei para vocês, simplesmente porque Yuki Nobutatsu tem controle total sobre os direitos do personagem. É uma criação dele. E se eu estivesse no lugar do Yuki Nobutatsu, eu me sentiria como se estivessem promovendo a minha filha a uma coisa completamente
horrenda. Não entra na minha cabeça de forma alguma pessoas constantemente procurarem esse conteúdo que é direcionado diretamente a menores de idade. A representação da personagem Momoyase, ao menos na minha concepção, é uma garotinha de 14 a 16 anos que sequer chegou a terminar o colegial e tem problemas de pessoas daquela idade. Para você ter uma noção, a personagem tem pôsteres dentro da sua casa do seu ator favorito, coisa que eu também fazia quando eu tinha essa idade. No caso, meu pôster era do Dragon Ball, Goku lindo e maravilhoso. Adorava ver aquelas imagens todo dia, principalmente quando eu chegava em casa depois da aula. E você acha que eu, Sonarken, com 14 anos de idade, gostaria de ser visto como um símbolo de atração sexual? Não faz o menor sentido. Pessoas, ao menos na minha visão, que consomem esse tipo de conteúdo. Um exemplo, dentro do contexto de Dandadan, tem a personagem Seiko Ayase, que é maior de idade, tem outros personagens que são maiores de idade, e aí dentro das características que envolvem a legislação, é consideravelmente permitido, se você ignorar, é claro, aquela questão de direitos autorais. E aí você me pergunta, né, mas Sonarken, existe tantas representações japonesas até mesmo, no caso os famigerados rentãos, onde coloca menores de idade e ninguém foi preso até hoje, porque seria diferente com Dandadan. Como eu falei pra vocês, sempre tem aquela questão de direitos autorais que é uma das leis mais rígidas que a gente tem por todo mundo. Cara, se você coloca qualquer música na internet, em algum momento ou outro, o mínimo que vai acontecer é seu conteúdo ser retirado ou não monetizado. No Japão eles permitem, porque como eu falei pra vocês, já está enraizado na cultura deles que é um personagem fictício apenas, e aquilo não é um personagem baseado em seres reais. Tem uma pequena diferença aí. E é por isso, somente por isso, é claro, que constantemente os produtores de mangá ou animes, ou até mesmo dos rentãos, utilizam personagens menores de idade para fazer esse conteúdo. Baseada na minha ética e conceito moral, eu vejo esse tipo de conteúdo, mesmo permitido pela lei, completamente nocivo, mas isso tendo uma visibilidade dentro da lei e contexto japonês. Então é somente por isso que o Yuki Nobutatsu, ou criador de Boku no Pico, não foram presos até os dias de hoje. Mas o problema está em quem comercializa esse tipo de conteúdo. Vamos usar Maple Star como exemplo. Eles pegam um personagem que possui proteção de direitos autorais, pega um personagem menor de idade e coloca nessas ações sexuais realizadas de forma obscena, mostrando claramente o que está acontecendo, o ato realmente sendo consumado, mesmo que sejam personagens fictícios. A lei do Japão é muito clara nessa parte, só é proibido conteúdos mais de 18 quando utilizam personagens reais ou baseado em personagens reais menores de idade com ações completamente explícitas. Quando é alguma coisa mais leve, aí não tem proibição por parte da lei e o Japão tolera bastante, coisa que constantemente as Organizações Unidas, no caso a ONU, vem constantemente pedindo a proibição desse tipo de material, mesmo sendo, claro, somente fictício. Para você ter uma noção, somente em 2014 o Japão proibiu a posse de pornografia infantil real. Enquanto outros países colocaram essa legislação em 1980, o Japão colocou somente em 2014. E é claro que isso foi graças à pressão de outros países. E por que isso é prejudicial? E eu falo pra vocês, porque simplesmente se a pessoa consome esse tipo de conteúdo, automaticamente ela vai passar a ver adolescentes como se fossem mulheres, e a mesma coisa acontece com crianças, como se fossem atrações sexuais. E isso é completamente gradativo. Interrompe o crescimento da criança, interrompe até mesmo a evolução física comum que acontece tanto no homem quanto numa mulher menor de idade. E aí você me pergunta, né, mas Sonarken, a Maple Star então está dentro das leis japonesas? E eu tenho que falar para vocês que não. Primeiro, além de ferir, é claro, a lei dos direitos autorais, ela fere a lei de proibição de pornografia infantil de outros países. Um exemplo, como o site da Patreon está vinculado diretamente ao país Estados Unidos, somente a posse desse tipo de conteúdo, mesmo sendo fictício, pode levar a pessoa a ser presa, no caso, entre 1 a 10 anos de idade. Em outros países, um exemplo como o Brasil, essa lei viola o Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 11.829, redigida no ano de 2008, artigo 241. Simular participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou de outra forma de representação visual é completamente criminoso e leva de 1 a 3 anos de prisão mais multa. Em outros países, como exemplo Reino Unido, Austrália e Canadá, deixa especificamente a proibição sobre conteúdo de animação. No caso, tem uma parte específica somente para animes e mangás, onde proíbe também, e o tempo de prisão também chega a quase 10 anos de cadeia somente para quem importa esse tipo de conteúdo ou consome esse tipo de conteúdo. Imagine para quem cria esse tipo de coisa. E você me pergunta, Sonark, mas vai acontecer alguma coisa com a Maple Star? Se eles quiserem que aconteça, com certeza vai acontecer alguma coisa em algum momento. Até mesmo o próprio Yuki Nobutatsu pode realizar as proibições, dentro, é claro, dos direitos autorais e pedir a retirada do conteúdo dentro do site da Patreon. Mas as coisas são tão vagabundas, mesmo em outros países, que dentro do site da Patreon, para você ter um exemplo, tem essas informações sobre conteúdo infantil. Abre aspas, não permitimos que criadores publiquem conteúdo que sexualize menores de qualquer forma, incluindo, é claro, representações ilustradas, animadas ou fictícias que aparentem ser menores de idade. Diretrizes da comunidade do Patreon. E meu delinquente do céu, se você entrar no link da Patreon da Maple Star, você vai ver somente isso. E sabe o que é mais complicado? Não é somente essa criatura, essa pessoa que faz esse tipo de conteúdo. O Patreon está lotado deste mesmo tipo de conteúdo. Por quê? Porque pessoas comercializam esse tipo de conteúdo. Se tem lá para vender é porque alguém compra. E se tem alguém compra é porque alguém tem interesse nesse tipo de coisa. Então eu só peço uma coisa pra vocês, tá? É uma animação de um personagem fictício? Eu entendo. É alguma coisa que algumas pessoas relevam como se fosse normal, igual o governo japonês faz? Eu também entendo, mas é uma representação de criança. Eu, como tenho diversos irmãos menores, agora já estão tudo uns cavalos, tudo velho pra caramba, eu me sentia extremamente incomodado quando um amigo meu comentava que minha irmã tá bonita, ou quando uma amiga minha comentava que meu irmãozinho está ficando bonito. Porque pra mim, não passa de uma criança. Esse tipo de conteúdo é extremamente prejudicial, ainda mais quando ele é realizado de forma completamente explícita. Deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião, o que você acha sobre essa animação da Momoyase. Na sua visão, você não se importa nem um pouco com isso, ou você fica completamente putaço. Mas é isso, não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada satisfatória no botão do like que sempre me ajuda. Isso na Sonark diz. Tchau!